Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de direito penal, falando ainda sobre os crimes de âmbito sexual. Vamos tratar agora de um outro crime de lenocínio. Estão lembrados que nós começamos a falar de vários tipos de crimes diferenciados? Aqui não é especificamente estupro ou algo do tipo que tenha violência ou grave ameaça, não que os crimes não tenham, mas a ideia aqui é as pessoas que acabam explorando a prostituição alheia, tá? Veja, quando eu falo prostituição, vamos entender isso genericamente, porque não é apenas o crime de prostituição, mas a exploração sexual em geral. O próximo crime é o típico crime que envolve o intermediário. A gente chama de rufianismo ou o rufião. Está no artigo 230 do Código Penal. Peço a vocês que tenham o Código Penal em mãos para acompanhar junto comigo. Vamos primeiro à leitura desse tipo penal. O 230 diz o seguinte, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Muito bem. Tem um parágrafo primeiro que diz assim: se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, entre 14 e 18, entre 14 e 18. Ou se o crime é cometido por ascendente, pai, mãe, avô, avó, bisavô, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, que é quem cuida de um menor, ou curador, que é quem cuida de doente, preceptor, aquela pessoa responsável pela educação de alguém, ou empregador da vítima, patrão, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, é o que a gente chama de garantidor, tá? A pena então sobe. Por quê? Porque estas pessoas têm uma obrigação maior, inclusive moral, de cuidar, zelar, né? E outra, se é um adolescente entre 14 e 18, né? Situações aí mais dramáticas, a pena sobe para reclusão de 3 a 6 anos e multa. Veja bem, estou dizendo que é rufião aquele que tira proveito da prostituição alheia, participando dos lucros, ou se fazendo sustentar por aquela pessoa que se prostitui. Se o crime é cometido mediante violência ou grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulta a livre manifestação de vontade da vítima, reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Veja, a violência aqui não é cometida para realizar o ato sexual, não, porque aí nós estamos no estupro. A violência, ou a grave ameaça ou a fraude é feita para levar uma pessoa a se prostituir. E aí eu tiver algum benefício financeiro com a prostituição do outro. Tá certo? Muito bem. Veja, o crime de rufianismo, ele não se confunde com o lenocínio em si, pois no lenocínio, o agente, depois de servir como intermediário de uma relação sexual, em regra, ele se afasta da vítima, não buscando obrigatoriamente um lucro, tá? Também a desnecessidade de compartilhar lucro, tá? É o marco que diferencia o 230 daquele previsto lá no 229, casa de prostituição, tá? Vamos fazer algumas pequenas. Por isso que a gente fala que estes que envolvem retorno financeiro, lucro, é o que a gente chama de lenocínio mercenário, para separá-lo do lenocínio, que é aquela pessoa que põe na cabeça do outro, impõe na mente, faz criar a ideia para que essa pessoa, essa vítima, satisfaça os desejos sexuais de um terceiro. Entendeu? Isso é só o lenocínio. Quando o lenocínio, quando eu vou pôr na cabeça de alguém para que satisfaça o interesse sexual de outro, por motivo financeiro, temos o chamado lenocínio mercenário, tá bom? Só fazendo algumas diferenciações, tudo bem? Então bacana, hein? Vamos lá.
De início, o delito, o crime de rufianismo, dispensa uma proteção especial para aqueles que se dedicam ao meretrício, né? A vida de meretriz, entendeu? A ideia? Muito bem. Que por si só não é crime. E são explorados em razão disso. Então, vamos aí entender, tá certo? A pessoa que se prostitui, ela não comete crime. O problema é quem explora esta pessoa. A prostituta, o prostituto, o garoto ou garota de programa, os profissionais do sexo. Muito bem, dessa forma a Lei 12.015 de 2009 incluiu, entre as circunstâncias qualificadoras do delito, o emprego da fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Isso foi aí uma alteração. Isso não se pode negar. Você não tinha anteriormente esse detalhe da fraude, tá? A pena no caput permite aí a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na 9.099, benefícios que são proibidos para as outras, para as qualificadoras, para o primeiro, segundo, tá ok? Então, existe aí as benesses da Lei 9.099 para o caput, sim. Para os demais parágrafos, isto é, o rufianismo qualificado. Por que qualificado? Já falamos sobre isso, pessoal. Qualificado porque o parágrafo 1º e o parágrafo 2º aumentam a pena. A pena de rufianismo é de 1 a 4 anos. A partir do artigo do parágrafo 1º e do 2º, você sobe aí essa pena. E aí já não haveriam mais os benefícios da 9.099. Tudo bem? Muito bem. Sujeitos do crime. Isto é, quem é que pode atuar como sujeito ativo e como sujeito passivo? Bom, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime, tá bom? Vindo a viver sobre as custas, sobre as expensas aí de prostitutas ou de profissionais do sexo, tá bom? O Mirabete faz um comentário sobre isso dizendo assim: são vários os tipos de rufiões. Veja bem, rufião é aquele que comete o crime de rufianismo. Esse termo é antigo, tá, pessoal? Esse termo é antigo. Hoje você pouco vê falar desse termo, né? Na prática, você tem aí o que a gente chama de cafetão, né? Aí é mais comum de se ouvir. De qualquer forma, há, no caso dos rufiões, vários tipos. Os que se utilizam a coação, inclusive pela força ou pelo temor, tá? Que seriam aí os chamados de Cafien ou Apache, né? Aos que atuam pelo poder de sedução ou do amor. O sujeito faz com que a vítima se apaixone por ele, ele seduz a vítima, e a vítima o ama tanto, é tão assim enlouquecida por ele, embebecida pela paixão, que realiza essas condutas para trazer dinheiro para o amante, para o seu amor, para quem a seduziu. E também o que faz apenas, né, da atividade um comércio, simplesmente isso. Então você vê que tem tipos diferentes. Os gigolôs, tá? Que são aí os amantes em regra, né? Que se servem gratuitamente da meretriz, ou que dela recebem esporadicamente algum presente, não praticam o crime. Então cuidado. Veja, você vê que você tem termos muito diferentes quando você fala em rufianismo. O gigolô, ele não vive às expensas da prostituição da terceira pessoa. Não. Ele se utiliza dos serviços sexuais da meretriz, entendeu? Da profissional ou do profissional do sexo. Eventualmente recebe um presente, mas é eventual. Por isso que ele não entra como rufião, o gigolô, tá? É que a gente acha que gigolô é aquele que vive da mulher, da prostituta ou do garoto de programa. Não é bem assim. Tá? O termo tecnicamente não é dessa forma. A meretriz também pode ser sujeito ativo do crime, prestando-se, mediante paga, a guardar outras prostitutas da polícia, né? Enquanto se entregam essas ao comércio sexual. Pratica aí o delito de rufianismo. Veja, não é casa de prostituição, tá?
Ela dá abrigo, ajuda, mas não é uma casa de prostituição exatamente. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Bom, nós já falamos que conforme os parágrafos do crime do rufianismo, nós temos que, quando o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, ascendente, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador, patrão da vítima, ou assume a obrigação de cuidar, proteção, zelo, muito bem. A reclusão de 3 a 6 anos e multa, tá bom? Nesse caso, pode incidir, se motivado na sentença, né, o efeito estabelecido no artigo 92, inciso 2 do Código Penal, que seria a incapacidade para o exercício do poder familiar, do antigo pátrio poder, ou de tutela ou de curadela. Quer dizer, efetivamente pode ser que esse ascendente, padrasto, madrasta, pode vir a perder aí o direito de estar criando, tá, essa pessoa. Tudo bem? Então, perde o poder familiar. Isso está no artigo 92, inciso 2, é uma das consequências da pena, e o juiz pode determiná-la, o que é bem possível. Sujeito passivo. O sujeito passivo será a pessoa que se dedica à prostituição, quer dizer, prostituição de forma genérica, tá? Tendo a sua atividade explorada pelo rufião ou pela rufiã, tá ok? Pode ser uma mulher. Se menor de 18 e maior de 14, veja bem, maior de 14, menor de 18. Estamos aqui, ó, maior de 14, menor de 18. Porque se for menor de 14, nós estamos no estupro. E quem auxiliou é partícipe, tá? Muda completamente. Neste caso, a reclusão passa a ser de 3 a 6, mais a multa. Olha, a doutrina inclui aí no rol de vítimas também a coletividade. Então você tem como vítima a pessoa que é explorada sexualmente, mas também a coletividade, porque é uma conduta moralmente extremamente reprovável, né? Como já foi comentado antes no crime anterior, lembra que nós falamos? Colocar a coletividade como sujeito passivo nos crimes sexuais consiste na inclinação moralizante aí dessa conduta criminosa, entendeu? Dizer que aquilo é crime tem a intenção de moralizar a sociedade. Óbvio, nós não estamos aqui tentando... Aliás, a ideia é coibir que pessoas vivam da exploração sexual alheia. Tá entendido? Quando nós deixamos de colocar o pecado como crime, separou o pecado de crime, né? Isso aí é chamado de secularismo. Temos que evitar essa tendência moralizante do direito penal. O direito penal ele não existe para criar valores morais na sociedade. Pelo menos é uma ideia comum hoje em dia. Quer dizer, você pune crimes que atingem valores que são aí zelados pelo direito penal. Então, a liberdade sexual, a dignidade sexual. Mas a conduta moral de cada um é de cada um, tá? Até porque estamos no campo sexual, isso é muito relativo. Com relação à conduta, tá? Então, deixemos bem claro, sujeito ativo. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem, mulher. Claro que se o sujeito ativo tiver aquele parentesco, aquela inclinação, aquela situação do parágrafo 1º, aí, neste caso, há um aumento de pena, só isso. Quanto à conduta, né, ou os núcleos do tipo, nós temos aí 2, basicamente, que é tirar proveito da prostituição, estou aqui no tipo penal, ou fazer-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Esses são os 2 tipos, tirar proveito ou fazer-se sustentar. Então, veja que aqui nós temos que tomar um certo cuidado, que na primeira, tirar proveito, chamado rufianismo ativo, o rufião obtém vantagem proveniente diretamente dos lucros recebidos pela profissional do sexo. Há uma espécie de sociedade entre eles, tá? Então, embora deles não necessite para o seu sustento, ele obrigatoriamente não precisa disso, mas ele tira proveito para manter, para se auxiliar no seu sustento. Ele pode ter outro trabalho, ele pode ter outra atividade, ele pode ter uma renda própria, mas ele tira proveito ali daquela atividade. Não é necessário aqui que o agente tome a iniciativa, tá bom? Exigindo aí a participação. A espontaneidade do oferecimento,
por parte da meretriz, ela mesma oferece o dinheiro, é indiferente para configurar o delito, tá bom? Então, se a própria profissional do sexo oferece o dinheiro para a pessoa, para que auxilie de alguma forma ou algo assim, pronto, ele está tirando proveito, acabou. Ah, mas eu não pedi, foi ela que ofereceu. É indiferente, tá ok? Bacana? Já a segunda modalidade, o chamado rufianismo passivo, porque na primeira a pessoa age, tira proveito do profissional do sexo. No segundo, deixar-se sustentar, percebeu? O agente participa de forma indireta do proveito da prostituição, vivendo às custas aí do profissional do sexo, recebendo dinheiro, alimentação, vestuário, moradia ou qualquer benefício que auxilie na sua manutenção, tá? Nas duas formas de execução, a vantagem direta ou indireta deve ser proveniente da prostituição, da exploração sexual. Se originar de outras formas de renda, por parte da meretriz, o direito não se conseguiu. Por exemplo, eu cobro um aluguel. Por quê? Porque o profissional do sexo mora num apartamento meu. E eu recebo. É óbvio que essa profissional do sexo paga o aluguel do apartamento com o que ela recebe da atividade sexual. Ora, eu não estou tirando proveito da prostituição. Eu aluguei um apartamento para alguém. Da onde ela vai tirar o dinheiro aí é outra coisa. Mas não é uma coisa direta, tá ok? Então é preciso fazer uma pequena separação aí. Tudo bem? Tudo bom. Até porque, muitas vezes, vamos imaginar da seguinte forma. E aí é discutível, se eu souber que ela paga o aluguel com dinheiro integralmente de prostituição, talvez haja a possibilidade de me incluir. Agora, muitas vezes o profissional do sexo tem uma outra atividade qualquer. Ele tem uma outra atividade também é profissional do sexo. Neste caso, fica difícil dizer de onde vem o dinheiro para pagar o aluguel. Então você percebeu como tem algumas nuances aí meio esquisitas, né? Bom, claro que neste caso nós temos que lembrar que sempre existe dolo envolvido na situação. O parágrafo 2º aumenta a pena, levando a uma reclusão de 2 a 8 anos, né? Além da multa. Se é emprego de violência, de grave ameaça, de fraude ou alguma coisa que impeça a livre manifestação aí da vítima. Essa pena, se houver efetivamente violência, a pena da violência é cumulada com a de rufianismo, tá bom? Então haverá crime de rufianismo e resultante também da violência. Tá entendido? Este crime de rufianismo é um crime habitual, pessoal. Veja bem. É também um crime permanente. Como ele é habitual, é preciso provar que há costumeiramente, habitualmente, a ideia do rufianismo, isto é, a pessoa constantemente, rotineiramente, tira proveito da prostituição alheia. Ele se faz sustentar de alguma forma pela prostituição alheia. E é preciso provar essa habitualidade. Se for eventualmente um valor aqui, podemos estar no gigolô, você lembra? Aí não haveria o crime, percebe? É um crime permanente, quer dizer, enquanto a pessoa se faz sustentar ou tira proveito, o crime se mantém o tempo todo. Isso é importante para a consumação e para a tentativa, tá bom? O Guilherme Nucci não vê dessa forma, tá? Ele tem um outro pensamento, ele não encara dessa forma. Você vê como é que é um crime simples, mas um crime que dá bastante pano para manga. Quanto ao elemento volitivo, quanto ao elemento subjetivo que se passa na cabeça do agente ou a voluntariedade, é o dolo. Dolo consistente na vontade consciente de tirar proveito da prostituição alheia ou de fazer-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Não exige aqui nenhum tipo de finalidade especial para o agente. Veja, o sujeito que recebe um aluguel, a meu ver, pago por um profissional do sexo, ele não tem o dolo ali de tirar proveito da atividade. Ele aluga um imóvel. A pessoa, quando vem alugar imóvel, muitas vezes ele nem mesmo sabe que o seu inquilino é profissional do sexo. Talvez ele até desconfie. Ele pode até desconfiar disso, mas ele não tem uma certeza absoluta, entendeu? E mesmo que ele desconfie, o sujeito pode ter outras atividades, como eu falei. Então, dolo, é preciso dolo. Eu estou tirando proveito da sexualidade alheia, tá? Da prostituição alheia.
Consumação. Muito bem. A consumação ocorre com uma prática de atos reiterados de obtenção de proveito ou de sustento por parte do rufião ou da rufiã. Isto é preciso habitualidade. Percebeu? A tentativa, em razão de ser um crime habitual, não pode ser admitida. Percebeu como é importante você analisar o tipo de crime para você ver características sobre ele? Lembra daquela classificação? Crime habitual não possibilita tentativa. Porque ou o sujeito tem a habitualidade ou não. Tá bom? Muito bem. É perfeitamente possível um curso material entre casa de prostituição ou exploração sexual, né? E o crime de rufianismo. Tá? Porque ainda é atual e é aplicável o entendimento do STJ no sentido de que o primeiro, artigo 209 do Código Penal, caso de prostituição, não fica absorvido pelo segundo, que é o rufianismo. Quer dizer, o rufianismo não absorve o crime de casa de prostituição. Até porque casa de prostituição tem outras características. Bom, para finalizar, a ação penal é pública incondicionada. Tá ok? Muito bem. Fechamos o crime de rufianismo, tá? Pessoal, se você olhar para o seu Código Penal, você vai perceber que agora você tem o chamado crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Artigo 231. E você vai ver aí que este artigo, ele está revogado. Você percebeu que ele está revogado? Muito bem. Também, o tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual, artigo 231A, também revogado. Por quê? Veja bem, hoje estes crimes têm uma lei especial, tá? Existe uma lei própria que justamente cuida desse tipo de delito. Então eu peço a vocês que, caso eventualmente venham a tratar disso, tem lei especial, então nós não vamos tratar disso. Eu vou mandar para vocês um material escrito falando sobre como hoje esse tipo de crime é tratado pela legislação. Lembrando, esse tráfico aí de pessoa para fins de exploração sexual, seja internacional ou interno, tem legislação especial, não está no nosso Código Penal, por isso que a gente não trata dele. Tá entendido? Bacana? Legal? Muito bem. Pessoal, vamos ao próximo crime ainda na área sexual. Vou aproveitar para a gente falar. Está no capítulo 6º, que é o que nós temos de importante, que é o ultraje público ao pudor, tá bom? Ultraje público ao pudor, cujo primeiro é o ato obsceno. Olha, esse ultraje, o que é ultraje? É um desrespeito público, tá? É uma das situações que se mostra viva a necessidade, mesmo no direito penal, dos usos e costumes. Aqui atuando como um importante instrumento de interpretação, tá? Para o operador do direito buscar aí o sentido e o valor do texto que vai incriminar uma conduta. Mas vamos ao ato obsceno. O 233 diz assim: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Olha, praticar ato obsceno. Muito bem. Vamos lá, considerações aí sobre esse crime. Tutela-se aqui, né, de cuidar do pudor público, a moralidade coletiva. Embora possua esse caráter principal, não se pode descartar que a lei protege também o pudor individual, daquele que presencia o ato indecente praticado pela gente. Percebe? Muito bem. A razão da pena combinada, né? Você tem aqui uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ele possibilita as benesses da Lei 9.099, Juizado Especial Criminal, cópia da Lei de Transação Penal, suspensão condicional do processo. Então, na prática, você vê que é um crime que possivelmente o sujeito não vai preso, tá? Não vai preso. De que adianta esse crime, então? É que, geralmente, esse tipo de crime não vai ocorrer uma única vez. O sujeito que for pego cometendo auto obsceno acabará fazendo isso mais vezes, viu? Isso aqui muitas vezes é até um fetiche pro agente, tá? Vamos lá. Sujeito de crime, qualquer pessoa pode praticar esse delito, tá? Não existe nenhuma qualidade especial do agente. O sujeito passivo primário
e aqui é interessante, não é a pessoa vítima do ato obsceno, mas é a coletividade. E num segundo plano, de forma imediata, secundária, quem efetivamente sofre as consequências do delito, tá? Que presencia o ato obsceno. Tio, mas que ato obsceno? Vamos pegar um bem comum simples. Quando o sujeito, por exemplo, tira a roupa e expõe o seu membro viril em local público para uma certa pessoa, para alguém, entendeu? Neste caso, estamos diante de ato obsceno. Isso existe, ainda existe, tá? A conduta consiste aí, né, o núcleo do tipo, em praticar ato obsceno no lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Veja bem, olha o que diz o Bento de Faria, o grande Bento de Faria, a respeito disso. O que seria? Veja bem, é todo o fato realizado com manifestações positivas de idoneidade ofensiva ao pudor. É o que pode ofender o pudor dos cidadãos, causar escândalo e ferir a honestidade dos que forem testemunhas. Indicativo de uma ação física, um ato, tá? Da sua compreensão se excluem os discursos obscenos, você falar palavrão, não ficar falando bobagens. Retira-se também canções imorais, então aqueles funks, né, que a gente então não seria. As propostas torpes, quando um homem chega para uma mulher e faz uma proposta completamente com palavras chulas, indecentes, horrorosas, né? Aliás, todas essas situações suscetíveis de serem punidas por um outro crime, tá? Mas não entraria aqui. Então é preciso um ato, uma atividade, percebeu? Ato obsceno tem um significado relativo, modificando-se de acordo com os valores aí culturais da sociedade, pessoal. Óbvio que em cada país há uma mentalidade diferente, tá? Há países que tem nos Estados Unidos tem uma festa, salvo engano, em Nova Orleans, salvo engano, em que as mulheres, é uma festa pública na rua, em que as mulheres mostram os seios, tá? Em troca de colares. Colares coloridos, não é colares caros, nem nada, não. As lojas vendem vários tipos diferentes de colares, os rapazes compram vários colares de vários tipos, e encontrando uma moça, oferece o colar, e em troca do colar, ela quer o colar, ela levanta a blusa e mostra os seios. É uma festa. Para nós, seria ato obsceno. Entendeu? Seria ato obsceno. Então você veja que isso vai variar de país para país, ou de região para região. Porque durante o carnaval, no Rio de Janeiro, no carro alegórico, então, poderia se colocar? Pois é, ali não fere a coletividade. Até porque você tem um nu artístico, muitas vezes ali é tido como um artístico, né? Então, e o tempo também pode trazer alterações na visão deste crime, tá bom? O beijo lascivo, há anos passados, né, era tido como um ato ultrajante ao pudor público. Aquele beijão que você dava, aquilo era ato obsceno. Você responderia por ato obsceno, tá? Hoje, não. Você chama atenção, mas você não pode dizer que é um crime. Tudo bem? Para que haja efetivamente este crime, para que esse crime seja considerável, é imprescindível que o ato ocorra em local público, aberto ou exposto ao público. Entendeu? Se a pessoa está andando nu, no local ermo, não tem ninguém, lá no fim, na fazenda, lá em Mato Grosso, não tem ninguém. E ele tira a roupa e vai nadar nu no lago. Cadê? Não tem ninguém em volta, não é lugar público. Tá? Lugar público é aquele plenamente acessível a qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Rua, praça, etc. O lugar aberto ao público, também frequentado por um número indeterminado aí de pessoas, está sujeito a condições que estabeleçam aí o momento apropriado para o acesso. Restaurante, teatro, cinema, é aberto ao público, tá bom? Já o que a gente chama de lugar exposto, apesar de não ser aberto, está numa situação em que o público de algum lugar, né, pode perceber que se passa no seu interior. Então pode ser a grade da casa da pessoa, sabe, a garagem. Então o sujeito não tem muro, ou é só uma garagem aberta, a pessoa está nua ali, olha, quem passa na rua vê. Entendeu a ideia? Então é interessante você considerar esse tipo de situação de local privado, né? Alguns exemplos que poderia ser de ato obsceno.
que existe inclusive na jurisprudência, pessoal: andar nu, sem roupa, a masturbação em público, exibição dos órgãos genitais, sejam masculinos ou femininos. Tudo isso aí é tido como ato obsceno, tá bom? Atos sexuais, por exemplo, no veículo, em local aberto, né? Tem pessoas que gostam de ter relação sexual em público, não é? Isso é ato obsceno. Veja, não estou falando de estupro, não, tá bom? Então tá. Veja, não haverá este crime se o ato for praticado em local que não ofereça a publicidade que requer o tipo penal, para que se ofenda a coletividade. Assim, vamos lá. Se o agente se envolve, por exemplo, no ato sexual em um terreno público, aberto ou exposto ao público, sem a possibilidade de ser presenciada, um terreno de difícil acesso, condição climática, maior chuva, não tem ninguém lá na rua, um horário muito tardio, não haverá o crime, viu? Não haverá o crime. Tá certo? Então, é preciso... veja, quem é o sujeito passivo desse crime? A coletividade. Agora, se a coletividade não tem contato com o que está acontecendo, como é que você atingiu? Entendeu? Quando o ato obsceno ele é praticado aí propositadamente na presença de pessoa menor de 14 anos, muito cuidado agora, haverá crime sexual contra vulnerável. Está lá no 218A, nós já falamos, lembra no Código Penal? Então, realizar relações, ato obsceno, vamos lá, sexo ou qualquer ato libidinoso na presença de menor de 14, lembra disso? 218A. Então esse é um tipo penal específico. Saímos do simples ato obsceno, tá? Mas é óbvio que aqui a pessoa tem que ter o interesse de fazê-lo, tá? Para que seja crime. Tem que ter dolo com essa intenção, tá certo? Agora, uma pergunta que se faz, eu comentei que você expor o membro, a genitália em público, haveria o crime. E se o sujeito vai urinar em público, entendeu? É crime ou não? Veja bem, para alguns é crime de ato obsceno. Tem jurisprudência que define isso. Já para outros, o fato do agente urinar na rua, né, não caracteriza especificamente o 233. Uma vez que a micção é um ato fisiológico, natural, sendo impossível, né, que o sujeito consiga urinar sem acabar colocando o pênis para fora, entendeu? Como é que ele vai fazer? A não ser que ele o faça nas próprias roupas, entendeu? Aqui é difícil, tem que ver o caso concreto, tá bom? Se o sujeito de repente resolve urinar de madrugada, né? Atrás de um poste, atrás de uma moita, sem que hajam pessoas ali em volta, né? Numa parede, ele só está tentando realmente realizar um ato que é fisiológico, tudo bem? Ele não quer expor o membro para ninguém. Aqui, de novo, analisemos o elemento subjetivo, o dolo. O dolo aqui é de ultrajar a moralidade pública. Ora, o sujeito está apertado e ele resolve urinar ali numa parede de costa, entendeu? Na estrada. Isso às vezes você vê na estrada, o sujeito está na estrada, no carro, dirigindo, apertou, não tem jeito, não tem um posto por perto, ele para o carro e vai urinar ali perto do carro. É óbvio que ele não está com a intenção de fazer ato obsceno, de realizar ato obsceno. Ele está simplesmente cedendo a um impulso fisiológico, impossível de reprimir. Tudo bem? Não há dolo, não há intenção aí. Tudo bem? Cuidado, porque o ato obsceno é crime. Mas existe também na lei de contravenção penal a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, tá? E aí é uma outra situação que hoje, muito cuidado, nós temos aí uma outra visão, inclusive, desse crime, tá certo? Muito cuidado, nós já falamos sobre isso anteriormente, no artigo 61. Elemento subjetivo do tipo de ato obsceno é o dolo, tá? O sujeito tem aí a intenção, realmente, de expor uma situação reprovável moralmente, né? Então ele quer atingir o pudor público. Então ele tem esta intenção, tá? Não existe nenhuma finalidade específica aí, tudo bem? O Guilherme Nucci, ele entende que o elemento subjetivo especial ele existiria, que é a vontade de ofender o pudor público.
pudor público. Eu concordo com o Guilherme Nucci, eu concordo, tá? Ele diz que a intenção, o dolo é de ferir o pudor público. Mas há uma ideia bastante genérica que não tem nenhuma intenção específica. Não tem. É o dolo de praticar ato obsceno em público. Ponto. Eu, pessoalmente, não tenho como acatar esse tipo de pensamento, porque o dolo é sempre um elemento, no nosso direito penal, muito importante. Não tem como você imaginar que o sujeito, por exemplo, expõe o pênis para fora, no local público, se ele não tem a intenção de ferir a moral pública. Entendeu? Tanto que, de repente, isso pode ocorrer. Vamos lá, vamos imaginar que foi sem querer. Como assim sem querer? Ele foi ao banheiro, saiu e esqueceu de fechar o zíper da calça, entendeu? De repente. Mas ele quis ferir a moral? Não, então ele deve se recolher. Mas o Guilherme Nucci entende aí essa finalidade especial. Eu concordo com o Guilherme Nucci. Eu acho muito difícil você entender que o sujeito teve dolo de praticar ato obsceno. Qual ato obsceno? Entendeu? A mulher está com vamos dizer que a blusa de repente sai, quebra e ela está com o seio de fora. Às vezes ela não percebeu, quebrou a alça da blusa e o seio está à mostra. E aí? Ela está praticando um crime? Qual é o dolo dela? Praticar ato obsceno? Não, mas ela não viu, ela nem percebeu. Então, bom. Consumação e tentativa. Consuma-se o delito com a prática do ato obsceno. Tá? Independente, e aqui é importante, a doutrina diz que é independentemente do ato ter sido presenciado por alguém, bastando a possibilidade de que venha a ser presenciado por alguém. É o que diz a doutrina. Também não se exige que aquele que o presenciou tenha se ofendido. Entendeu? Pois a tutela recai primariamente sobre a coletividade. Então o sujeito abre a blusa, pondo o pênis para fora e a vítima, uma mulher ou duas que vêm, dão risada. Não se sentem ofendidas. Entendeu? Vamos imaginar que aquelas moças são profissionais do sexo. O sujeito mostra o pênis e elas acham que dão risada e vão embora, não se sentiram ofendidas. Para a doutrina, houve crime de ato obsceno, tá? Houve, mesmo que ela não tenha se ofendido. Porque a ideia aqui é a coletividade, lembram disso? Agora, eu me coloco um pouco reticente à ideia de que não tenha sido presenciado por ninguém. Porque se não foi presenciado por absolutamente ninguém, como que a coletividade foi ofendida? Não houve um mínimo de lesão à coletividade se o sujeito à noite saiu pelado na frente da casa dele. Não tem ninguém na rua. Mas e aí? Bom, a maioria da doutrina, né, determina que a execução do crime ela é fracionável, dividível, né, sendo perfeitamente possível a tentativa. Ora, tudo bem, a maioria entende. Damásio de Jesus, ele não admite o conatus, a tentativa nesse tipo de crime. Ou o sujeito pratica o ato, que seja obsceno, e o crime está consumado, ou não pratica. E nessa hipótese não existe aí início de execução passiva de interrupção, entendeu? Ou o sujeito começou a se masturbar em público. Mas eu acho que se ele já colocou o membro para fora em público para efetivar esse ato sexual, esse ato libidinoso, já é ato obsceno. Pronto, acabou, entendeu? A ação penal pública incondicionada, tá? Beleza? E apesar de você imaginar que talvez seja um crime menos, né, frágil, não é. Ele é um crime que ainda hoje acontece. Tem um bairro na cidade que até hoje tem um sujeito que de tempos em tempos faz esse tipo de coisa, viu? Muitas vezes as funcionárias das casas, é um bairro chique, as funcionárias das casas estão fazendo limpeza, muitas vezes lá fora, varrendo a calçada. Ele passa, muitas vezes eu utilizei época de frio, né? Então ele vem com um casaco, só que ele não tem nada por baixo. Chega e aí ele abre o casaco, tá? Uma hora ou outra vão pegar esse sujeito, tá certo? Muito bem. Outro crime também relativo a isso, pessoal. Mas eu acho que já avançamos demais aqui hoje. Já estamos com um vídeo bastante longo. Então eu vou parar nesse ponto e na próxima aula nós vamos tratar de escrito ou objeto obsceno. Tá legal?
e possivelmente já estamos quase saindo desse título de crimes aí de âmbito sexual, tá bom? Graças a Deus, vamos para outros tipos de crime, tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Vocês têm aí material didático a respeito disso. Eu já havia enviado anteriormente para vocês, vou continuar sempre enviando algum material. Peço a vocês que fiquem atentos, tá ok? Logo eu vou informar vocês como faremos nossas provas, tá certo? Então, qualquer dúvida eu estarei durante a aula no meu WhatsApp à disposição para tirar qualquer dúvida com vocês, tá certo? Forte abraço, bons estudos a todos, tá ok?